Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica, que faz a unificação dos campos da ciência, da filosofia e da teologia. Este programa ele é organizado, produzido pela Faculdade Trilógica ou Faculdades Trilógicas, porque temos a presencial e a EAD, e pela Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Também a gente chama CITA, né? O pessoal que conhece aqui a nossa clínica, onde nós atendemos pacientes em sessões individuais e de grupo. E estamos aqui na Avenida Rebouças, em São Paulo. Temos, de um lado, a Millennium Línguas, também, que usa o método psicolinguístico trilógico, né, para ensinar idiomas. E também a Faculdade Trilógica Nossa Senhora de Todos os Povos, na mesma Avenida Rebouças. Estamos os três na Avenida Rebouças. E temos aqui pessoas que vêm das mais diversas áreas do saber, de atividades, até de nacionalidades, e que buscam, através da psicossociopatologia, essa ciência que estuda a relação entre a psique e a vida social, ambiental, né? Eles vêm para um autoconhecimento mesmo. Eles buscam, através do autoconhecimento, melhorarem a qualidade de vida deles próprios, melhorarem os relacionamentos e também o desempenho profissional. E é isso que a gente está vendo, né? Brasileiros, estrangeiros, abrindo a cabeça, admitindo que a ciência não deve ser necessariamente e até contraproducente que seja materialista. Porque a ciência, ela, como diz até, né, um dos dons do Espírito Santo é a ciência. E ela tem que ser universal para ser verdadeira. E isso que o senhor fez na sua ciência, Dr. Kep, colocando, né, a base da espiritualidade, da metafísica, da teologia. E a sua ciência, então, teve um grande desenvolvimento, uma grande expansão. E os nossos alunos e clientes se beneficiam muito disso. E vocês que seguem nossos programas, né? Que leem nossos jornais, nossos livros, programas de televisão e de rádio, que são todos terapêuticos. Dr. Kep. Então, eu iria falar hoje, na medida do possível, o que é imortal no ser humano e o que é passageiro, né? Qual o elemento que seria, vamos dizer, eterno? Então, quando a pessoa parte desta vida, então a gente sabe que a alma, né, continua, vamos dizer, existindo. Então, o que é a existência, isso a pessoa não tem mais, né? Então, existe um trabalho muito importante de Tomás de Aquino, que foi o maior teólogo de todos os tempos, em que ele faz uma distinção entre a essência e a existência. Então, a gente pode dizer o quê, né? Que a essência se trata, assim, das virtudes, das boas obras, dos pensamentos e sentimentos bons, da conduta que a pessoa teve, assim, vamos dizer, virtuosa na Terra. E a existência seria os títulos, seria a comida, seria a bebida, seria sexo, seria principalmente as fortunas, né? O dinheiro. Então, tudo isso que é existência vai
é claro, né, a pessoa não vai levar para a eternidade. Lá não tem restaurantes finos, lá não tem vamos dizer, esses divertimentos que nós temos aqui, carros e passeios e, vamos dizer, tudo que distrai a gente. Lá, o ser humano vai ter apenas a essência. E o que é a essência, né? A essência é a parte virtuosa. Então, o que sobra, quer dizer, o que vai ser eterno, porque depois que a gente partir deste mundo, é claro, né, vai continuar eternamente, mas o quê? Vai ter, assim, festas, banquetes, e, vamos dizer, danças e isso, aquilo que leva o ser humano, assim, ao prazer, ao bem-estar, principalmente fisiológico, né? Depois que for embora, o que ele vai levar, o que vai valer lá? Caridade, são as virtudes. Quais são, né? As virtudes, a gente pode falar, né? Temor a Deus, amor a Deus, e entendimento e sabedoria e ciência, né? Vai ter essas questões virtuosas. A pessoa que tem caridade, a pessoa que é humilde, a pessoa prudente. Eu não preciso citar todas as virtudes, né? Vocês sabem, são pessoas que amam o próximo, são pessoas que dedicaram a vida para ajudar a humanidade. Então, e os vícios, né? Os vícios são... Então, a gente pode dizer o quê, né? Qual é o vício, né? É beber demais, comer demais. O que mais? É a preguiça, ficar na preguiça, ficar assim mais no questão de poder, né? Os poderosos, assim, principalmente malignos, ou então as pessoas que dedicam a vida para ter glória, para subir assim no poder, para fazer o que quiser. Então eu vou mostrar aí um quadro que mais ou menos mostram essa questão. Veja lá. Origem dos males é a negação, omissão ou deturpação do bem. Então vamos dizer aí que o bem, né? O que é bom, belo e verdadeiro é o essencial. O que é bom, né? A gente sabe o que é bom, fazer o bem, né? Nós sabemos o que é isso. O que é o belo é ligado à estética, é ligado à ética. Então a gente até diz, né? O indivíduo ruim, ele já tem uma fisionomia terrível, até chamam as pessoas assim, antigamente de bruxas, né? Pessoas que praticam o mal, que fazem o mal, ou então feiticeiros, ou então pessoas, né, que estão praticamente contra a beleza. A beleza é essencial, viu? A gente pode dizer o seguinte, que entre aqui a matéria, que entre aqui o mundo material, o mundo que nós vivemos e o mundo espiritual, divino, tem a questão da estética, né? A questão da beleza.
Então, a beleza é essencial nesse sentido. Sim, uma coisa não é bonita, não é bela, então não faz essa ligação com o ser divino. É por isso que a gente nota o seguinte: que os artistas, sejam músicos, pintores, sejam arquitetos, sejam qualquer tipo, geralmente os artistas são pessoas amáveis, são pessoas que se dedicam ao próximo. Quando o indivíduo, por exemplo, faz uma pintura, né, faz para o mundo conhecer. Quando cria uma música lá, Beethoven, Brahms, todos eles, os grandes de ópera, né, que faziam ópera lá, Puccini, Verdi, etc. Então, eles fazem para os outros. Então, na arte, a pessoa faz para o mundo, não só para ele. Mesmo que muitos queiram fazer mais para ele, mas aí não faz nada que tenha tanta beleza assim. Então, o que é a essência, né? A essência é aquele elemento que vai ser eterno, que a gente fala as virtudes. E os vícios são os elementos assim factíveis que estão praticamente mais ligados à matéria, né? É o poder econômico, social, são os poderes malignos, né? Que a Terra está cheia. Gostaria que alguém falasse desse exemplo. Quem quer falar? Quando o senhor fala ali de questão de a essência, a existência e que essa nossa sociedade, né, nós vivemos muito longe da essência original, me faz pensar, por exemplo, na juventude. Porque a gente vê muitos jovens hoje terem uma preocupação quando se vai falar de carreira, o que vai fazer, o que vai estudar. Eles pensam em fazer qualquer coisa que dê dinheiro. E não aquilo que eles têm aptidão, que podia pensar em ajudar o próximo, ser útil. Uma preocupação muito grande com o material, né? De pôr o ter acima do ser. Então, isso é buscar uma vida contra, né, a própria essência. E vai ser difícil a pessoa se realizar assim. Demora anos depois para perceber que seguiu o caminho errado, né? Até, viu, Selma? Cristo falou uma vez, né, que dificilmente os ricos, quer dizer, bilionários, entrariam no céu. Bom, se ele falou, então o indivíduo que quer fortuna, riqueza, está no caminho do quê, né? Nem precisa falar. Sim. Quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp. Uma coisa que me impressionou muito foi um congresso que eu participei de trilogia em 1983, que foi quando eu me juntei a esse grupo, né? Que o senhor deu uma palestra chamada O Reino do Homem. Então, nessa palestra, o senhor deu a consciência de que a humanidade vem seguindo ao longo dos milênios de forma invertida. Então, por exemplo, o nosso sistema educacional ele é um sistema invertido, porque ele ensina teorias invertidas. Dou um exemplo. No caso da física, a gente aprende que a essência das coisas é a matéria. Então, isso está errado, está invertido, porque a essência das coisas é a energia divina. É a energia que faz tudo, não é a matéria. Então, quando um aluno entra numa faculdade para aprender física, ele já está corrompendo a sua essência. Então, ele está se distanciando da essência quando acredita nesse tipo de teoria. Então, esse eu acho um exemplo importante, Dr. Kepp. O exemplo que o senhor deu é perfeito, né? Tanto Isaac Newton como Galileu, né? Einstein. Eles cometeram um erro assim terrível, né? Sim. Colocando a essência fora, como se houvesse algo empurrando tudo, criando movimento, e não vendo o movimento interno, que eu chamei de vibração. Vibração. Né?
Que o que nós pensamos, o que nós fazemos, a nossa intenção na vida é através de uma vibração interna que vem do interior para o exterior, ou que vem geralmente do exterior. Pode ser, em geral, né, algo assim, vamos dizer, negativo ou ruim. Então, é a tal coisa que nós pegamos da antiga filosofia grega. O que é o mal, né? O mal, eu usei essa ideia de que o mal é a privação ao bem. O que é o mal? É a negação, omissão ou deturpação ao bem. Não existe assim um mal em si, vamos dizer, um monstro que vai trazer coisas incríveis. Tanto assim, né, doutora, que na questão, por exemplo, dos exames de sangue, aliás, é bom por aí um exame de sangue para o pessoal ver. Veja, por exemplo, esse sangue dessa pessoa é um sangue assim totalmente trocado, os glóbulos vermelhos e até os brancos misturados e sem coordenação. Isso mostra o quê, né? Mostra o indivíduo que não é de acordo com a natureza, de acordo com a sua essência. Aí, a doença, né, doutora? A doença, seja ela qual for, toda doença veio do diabo. Doença é diabólica. E a doutora é de acordo? Sim, de acordo. Esse componente espiritual é sempre muito atuante, né? Em todas as doenças. E em relação ao que o professor César falou, a gente vê também que a medicina caiu nessa cilada de achar que a saúde vem dos medicamentos, dos alimentos, do exercício, dessas coisas da assistência, e quer procurar a juventude eterna e não a virtude eterna, né? Que seria o que daria a verdadeira saúde. Então, uma pessoa que, por exemplo, faça uma lei errada, né? Vou falar agora a questão do direito, que está sendo feito de modo muito torto. Antigamente o direito era ligado, né? Entre os judeus lá, era ligado à questão do Moisés. Por exemplo, se a pessoa quiser saber o que é virtude, veja a questão do Moisés, né? A questão das leis, como é que chama, dos mandamentos. Quais são os mandamentos? A gente sabe, vocês todos, inclusive os religiosos, falam muito nessa questão. É amar ao próximo, né? É questão de honrar pai e mãe, de ser bom, de o que mais? De ser caridoso, de ser praticamente voltado para o bem assim, do semelhante. Agora, eu queria falar com o doutor Rodrigo que as leis, em geral, protegem quem? Os poderosos, que já têm poder e nem precisam mais de leis. O que o Rodrigo acha? Bom, nós estamos falando de essência, existência e virtude, né? Então, o direito, na origem, é a virtude, é o que é correto, certo. Então, hoje a gente percebe, acho que muito em função do positivismo, materialismo, aquela questão existencial, que o direito acabou se corrompendo, né? Deixando esse direito da virtude, que os antigos falam, para pôr um direito da vontade, um direito de defesa do interesse, os vícios, a patologia dos mais espertos, que são os poderosos, né? Que de fato não precisariam de leis,
né? O próprio poder em si já tem essa ideia da proteção. Então, infelizmente, o direito saiu da virtude, da vibração correta, para um direito patológico, invertido, materialista, existencial, no sentido de proteger dinheiro, fama, glória, interesse, a manutenção no poder existencial, esquecendo completamente desse aspecto eterno, né, que é o aspecto divino. O direito é algo correto, né? Algo ético. Agora, nos Estados Unidos, eu vou dar o exemplo do que eu via lá. Lá, o direito, quando um juiz julga um caso, então, esse juiz dá, assim, a solução da cabeça dele. Se ele acha que, de fato, a pessoa é inocente ou não. Não é assim como antigamente, que entre os judeus, né, Moisés, as leis mosaicas, entre as leis assim cristãs, né, de ver o que está escrito lá que é correto e não, e seguir, né, essas leis. Então, se, por exemplo, tem vários casos americanos, não sei se vocês lembram, de condenaram pessoas inocentes. Você lembra aqueles 2 italianos? Quais eram os nomes Sacco deles? e Vanzetti. Hã? Sacco e Vanzetti. Isso. Então, eram absolutamente inocentes. Fritaram os 2 na cadeira elétrica sem ter nenhuma culpa, né? Que é um caso famoso na história. Esse William Reich, que era um judeu alemão, né? Que criou um tipo de ressonância, de motor de energia ressonância. Sim. Então, prenderam ele só porque a sociedade lá americana era uma sociedade muito rígida e não podia usar as ideias freudianas, assim, de sexo, de questões sexuais, que era pecado terrível. Então, prenderam e ele morreu depois de 8 meses na prisão. Veja que absurdo que chega. Agora, Bia, coloca o segundo quadro sobre o sangue para ver uma pessoa aí mais equilibrada. A Inger, que trata da questão sanguínea, quer falar? Sim, essa sangue é mais equilibrada, mas também dá para ver que todos os glóbulos é um pouco deformados. Eles deveriam ter uma borda mais liso. Isso mostra que é falado que todo mundo tem problemas. Eu quero mostrar esse livro da doutora Cláudia Pacheco, que é escrito aqui, que tudo que nós queremos esconder na nossa mente vai aparecer no corpo. Aparece primeiro no sangue. Viu essa questão, por exemplo? Eu vou dar um exemplo de o que é a grave doença mental. Por exemplo, uma guerra. O indivíduo que vai na guerra querendo ser herói, matar o adversário, não sei porquê, russo e com o ucraniano, um inimigo do outro não é inimigo. É algo tão estranho. Então, o indivíduo que vai numa guerra para matar o adversário, ele é um assassino. Não tem que falar que o indivíduo é herói porque vai defender a pátria. Vai nada. Vai assassinar pessoas
que são inocentes. Eu via isso muito em Viena, né? Depois da guerra, pessoas lá de 18 anos, jovens, pessoas incríveis, que foram chamados no final, antes da guerra terminar, uma semana, assim, dias. Morreram por quê, né? Para defender o quê? Guerra não é defesa de ninguém. É defesa, se houver de alguma coisa, é mais defesa das, assim, vamos dizer, dos vícios, da vontade de poder, da atitude de países que querem avançar sobre os outros e sem nenhum motivo a não ser pegar o que o outro tem, um roubo, né? É uma atitude de roubar. Tchau, Tchau. Chegaram os novos modelos dos ventiladores Cap Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Cap. Captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Cap Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. capmotorshop.com. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, né, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.